Você está em um funeral. O ambiente é pesado, as pessoas estão chorando e de repente você sente uma vontade incontrolável de rir. Você tenta segurar, mas quanto mais tenta, mais forte fica a vontade. E quando finalmente escapa um risinho, você se sente a pior pessoa do mundo. Ou você está recebendo uma bronca séria. Seu chefe está falando sério, sua mãe está brava, seu parceiro está chateado. E do nada, um sorriso começa a aparecer no seu rosto. Você não acha engraçado. Você não está feliz. Mas seu rosto simplesmente não obedece. Ou você está em conversa importante, alguém está compartilhando algo profundo e doloroso, e você sente aquele impulso terrível de rir exatamente quando deveria estar sério. Se isso é você, você provavelmente já se perguntou: o que está errado comigo? Sou insensível? Sou psicopata? Por que meu cérebro faz isso nos piores momentos possíveis? Bem-vindo ao Curiosidades sobre Saúde. Hoje vamos mergulhar na psicologia fascinante e surpreendente de pessoas que riem em momentos sérios. E aqui está o que a ciência descobriu. Você não é má pessoa, você não é insensível e definitivamente não é psicopata. Na verdade, rir em momentos inapropriados é resposta neurológica complexa que pode ter várias causas completamente normais. E entender por que isso acontece vai mudar completamente como você se sente sobre si mesmo. Antes de continuar, faz o teste rápido. Isso já aconteceu com você? Você já riu ou sentiu vontade de rir em momento completamente inapropriado? Comenta sim ou não. Porque eu preciso saber quantas pessoas vão se identificar profundamente com esse tema. E já deixa aquele like se você quer entender por que seu cérebro te sabota exatamente quando você precisa estar sério. Porque o que você vai descobrir aqui vai muito além de simples nervosismo. Vai te mostrar os mecanismos neurológicos, psicológicos e emocionais por trás dessa resposta que parece tão errada, mas é surpreendentemente comum. Primeiro, vamos destruir o maior mito de todos. Rir em momento sério não significa que você acha engraçado. Não significa que você não se importa. E definitivamente não significa que você é pessoa ruim. Rir é resposta automática do sistema nervoso. E nem sempre está relacionada a humor ou alegria. Pesquisadores da Universidade de Stanford estudaram o que eles chamam de riso incongruente. É quando o riso aparece em contexto onde emocionalmente não faz sentido. E descobriram algo crucial. Aproximadamente 60% das pessoas já experienciaram episódio de riso inapropriado em situação séria, pelo menos uma vez na vida. E cerca de 15% experienciam isso com frequência suficiente para causar desconforto social significativo. Então, se você faz parte desse grupo, você está longe de estar sozinho. E existe explicação científica sólida para cada tipo de riso inapropriado. E agora vamos explorar os 5 tipos diferentes de riso em momentos sérios. Cada tipo tem causa neurológica diferente, função diferente e significado completamente diferente. O primeiro tipo é o mais comum e o mais mal compreendido. Esse é quando você ri não porque algo é engraçado, mas porque seu sistema nervoso está sobrecarregado e precisa liberar tensão urgentemente. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram riso como mecanismo de descarga de tensão e descobriram algo fascinante. Quando você experiencia emoção intensa demais para processar confortavelmente, seu cérebro busca válvula de escape. E uma das válvulas mais eficazes neurologicamente é o riso. Por quê? Porque rir ativa a resposta parasimpática do sistema nervoso. Libera tensão muscular. Reduz cortisol. E literalmente ajuda o corpo a regular a intensidade emocional que está experimentando. Então, quando você está em funeral e sente vontade de rir, não é porque você não se importa com a pessoa que morreu. É porque a intensidade da tristeza, do desconforto social, da pressão de se comportar apropriadamente está criando tensão insuportável no seu sistema nervoso. E seu cérebro está tentando desesperadamente te ajudar a regular essa sobrecarga emocional.
Um estudo publicado no Journal of Neuroscience mostrou que pessoas com maior sensibilidade a estímulos emocionais têm maior probabilidade de experimentar riso nervoso em situações de alta tensão. E sabe o que isso significa? Que você não é insensível. Você é o oposto. Você é tão sensível à intensidade emocional do momento que seu corpo precisa criar mecanismo de proteção. E sabe o que torna pior? Quando você tenta suprimir o riso. Pesquisadores descobriram que tentativa ativa de suprimir riso aumenta a tensão interna e frequentemente faz o impulso ficar ainda mais forte. É efeito paradoxal. Quanto mais você tenta não rir, mais precisa rir. Porque a própria tentativa de controlar adiciona mais tensão ao sistema já sobrecarregado. Então você fica preso em ciclo vicioso. Tensão causa vontade de rir. Você tenta não rir. Isso aumenta a tensão, que aumenta a vontade de rir. E assim por diante, até você eventualmente explodir em riso que parece completamente inapropriado para quem está observando. Comenta tensão. Se você reconhece que seu riso inapropriado vem de sobrecarga emocional. O segundo tipo é igualmente comum, mas tem mecanismo completamente diferente. Esse é quando você ri porque seu cérebro não sabe exatamente como responder à situação, e o riso é resposta social padrão quando há ambiguidade. Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram riso como comportamento social de preenchimento. É quando usamos riso não para expressar humor, mas para preencher vazio comunicativo ou emocional. E descobriram algo interessante. Desde muito cedo na infância, somos socialmente condicionados a usar riso como ferramenta social universal. Riso cria conexão, reduz conflito, sinaliza não ameaça. Então, quando você está em situação desconfortável ou emocionalmente complexa, onde você não tem script social claro de como responder, seu cérebro automaticamente puxa o comportamento social mais versátil disponível. Riso. Você está recebendo notícia difícil e não sabe o que dizer? Ri nervosamente. Alguém está chorando na sua frente e você não sabe como confortar? Um sorriso inapropriado aparece. Você está sendo repreendido e não sabe qual expressão facial é apropriada? Riso nervoso escapa. Não é porque você acha engraçado, é porque seu cérebro está basicamente dizendo: não sei como responder a isso. Então, vou usar minha ferramenta social de propósito geral. Um estudo mostrou que pessoas com maior ansiedade social têm probabilidade 45% maior de rir inapropriadamente em situações socialmente ambíguas comparadas com pessoas com menor ansiedade social. Por quê? Porque a ansiedade social significa que você está constantemente hiperconsciente de como está sendo percebido. E quando você não tem certeza de qual comportamento é apropriado, o estresse dessa incerteza frequentemente se manifesta como riso nervoso. Comenta social se você ri em momentos sérios porque não sabe como responder apropriadamente. O terceiro tipo é mais psicológico e mais defensivo. Esse é quando você ri porque a situação está ativando desconforto emocional profundo que você não quer sentir. E riso funciona como escudo protetor. Pesquisadores da Universidade de Yale estudaram o que eles chamam de riso como defesa psicológica. É quando o riso serve para criar distância emocional de algo que é ameaçador ou doloroso demais para processar diretamente. Funciona assim: alguém está falando sobre algo sério e vulnerável. Morte, doença, dor emocional profunda. E em vez de permitir que você sinta a intensidade disso, seu cérebro automaticamente coloca barreira protetora na forma de riso. É como se parte de você estivesse dizendo: isso é pesado demais. Não vou deixar entrar completamente. Vou manter na superfície com humor. Isso é especialmente comum em pessoas que cresceram em ambientes onde expressão emocional não era segura. Onde mostrar tristeza, medo ou vulnerabilidade resultava em crítica, rejeição ou punição. Então o cérebro aprendeu estratégia de sobrevivência. Quando emoções profundas surgem, desvie com humor. Quando situação fica séria demais, alivie com riso. Não é crueldade.
é proteção automática aprendida. Um estudo publicado em Psychology Today mostrou que pessoas com histórico de trauma emocional não processado têm probabilidade significativamente maior de usar humor e riso como mecanismo de defesa em situações emocionalmente carregadas. E sabe o que acontece? Essas pessoas frequentemente parecem insensíveis ou superficiais para outros. As pessoas pensam, como você pode rir disso? Mas internamente é exatamente o oposto. O riso existe precisamente porque a situação é tão séria, tão tocante, tão próxima de feridas não curadas, que permitir o peso total disso seria avassalador. É mecanismo de sobrevivência disfarçado de insensibilidade. Comenta, defesa. Se você percebe que ri para não sentir intensidade emocional de situações difíceis, o quarto tipo é neurológico e completamente involuntário. Esse é quando rir em momentos inapropriados não tem absolutamente nada a ver com estado emocional. É resposta neurológica causada por condição específica do cérebro. Pesquisadores identificaram várias condições neurológicas que causam o que eles chamam de afeto pseudobulbar, ou riso patológico. É quando há desconexão entre emoção que você está sentindo e expressão facial ou vocal que seu corpo produz. Uma das mais conhecidas é síndrome pseudobulbar. Ela afeta aproximadamente 2 milhões de pessoas no Brasil e pode resultar de lesão cerebral, esclerose múltipla, AVC ou várias outras condições neurológicas. Pessoas com essa condição experimentam episódios de riso ou choro incontrolável que não correspondem ao que estão sentindo emocionalmente. Elas podem estar assistindo notícia triste e começar a rir descontroladamente. E o mais importante, elas não têm controle sobre isso. Não é escolha. Não é falta de empatia. É literalmente desregulação neurológica. Outro exemplo é epilepsia gelástica, condição rara, onde convulsões se manifestam como episódios de riso involuntário. A pessoa ri sem razão aparente, frequentemente em momentos completamente inapropriados, e não consegue parar mesmo querendo desesperadamente. Um estudo da Universidade Johns Hopkins mostrou que aproximadamente 10% dos casos de riso crônico inapropriado tem causa neurológica identificável que requer avaliação médica. Então, se você tem episódios frequentes de riso completamente incontrolável em momentos sérios, especialmente se veio acompanhado de outros sintomas neurológicos, é importante consultar neurologista para a investigação adequada. Comenta neurológico. Se você não sabia que riso inapropriado pode ter causas médicas reais, e agora vem o quinto tipo, o mais complexo psicologicamente. Esse é quando você ri em situação séria porque parte do seu cérebro genuinamente encontra algo absurdo, incongruente ou inesperado no momento. Pesquisadores da Universidade de Colorado estudaram o que eles chamam de humor negro, ou humor de incongruência em situações de estresse extremo. E descobriram algo fascinante sobre como o cérebro humano processa a realidade difícil. Nós temos capacidade neurológica de perceber simultaneamente múltiplas camadas de significado em situação. Então você pode estar em funeral, genuinamente triste pela perda, e ao mesmo tempo, parte do seu cérebro nota algo absurdo sobre a situação. Talvez a forma formal e ritualística como estamos lidando com morte. Talvez algo incongruente que alguém disse. E essa percepção de absurdo ativa a resposta de humor, mesmo que completamente inapropriado para contexto. Isso é especialmente comum em pessoas com inteligência verbal alta e tendência a pensamento abstrato. Elas percebem camadas de ironia, incongruência e absurdo que outros não percebem. Existe também fenômeno de humor como mecanismo de enfrentamento em profissões de alto estresse. Médicos, paramédicos, policiais, bombeiros frequentemente desenvolvem humor extremamente negro como forma de processar exposição constante a trauma, morte e sofrimento. Eles fazem piadas em cenas de acidentes, e para pessoas de fora parece insensibilidade chocante. Mas pesquisas mostram que não é insensibilidade, é estratégia de sobrevivência psicológica extremamente eficaz.
Permite que eles continuem funcionando em ambientes emocionalmente devastadores sem serem completamente destruídos psicologicamente. Um estudo publicado no Journal of Occupational Health Psychology mostrou que profissionais de emergência que usam humor negro têm taxas significativamente menores de PTSD e burnout comparados com aqueles que não desenvolvem essa estratégia. O riso não substitui o processamento emocional sério, mas permite que você continue funcionando até ter espaço seguro para processar apropriadamente. Comenta absurdo se você percebe incongruências que fazem você rir mesmo em momentos sérios. Agora vamos falar da parte mais importante. Como você lida com isso? Como você gerencia impulso de rir quando sabe que é completamente inapropriado? Porque entender por que acontece é primeiro passo. Mas você ainda precisa de estratégias práticas para momentos onde riso inapropriado pode causar problema social real. Primeira estratégia vem de pesquisa em regulação emocional e é contraintuitiva. Quando você sente impulso de rir em momento inapropriado, sua primeira reação provavelmente é tentar suprimir completamente. Forçar rosto sério. Morder língua, prender respiração. Mas pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que supressão ativa de emoção frequentemente intensifica a emoção em vez de reduzi-la. Então, em vez de suprimir, técnica mais eficaz é reconhecer internamente sem julgar. Mentalmente você diz: estou sentindo impulso de rir. Isso é resposta nervosa do meu corpo, não significa nada sobre meu caráter. Esse reconhecimento sem julgamento reduz a ansiedade sobre estar sentindo impulso inapropriado. E, paradoxalmente, quando você para de lutar contra impulso, ele frequentemente perde intensidade. Segunda estratégia é redirecionamento físico da atenção. Em vez de tentar não rir, você canaliza a energia física para outra ação. Pressione unha contra outra fortemente. Aperte dedos dos pés dentro do sapato. Contraia músculos da coxa. Respire profunda e lentamente pelo nariz. Essas ações físicas dão ao corpo alternativa para liberar tensão que estava querendo sair como riso. Um estudo mostrou que pessoas treinadas nessas técnicas de redirecionamento conseguem reduzir episódios de riso inapropriado em aproximadamente 70%. Terceira estratégia é preparação mental para situações que você sabe que serão desafiadoras. Se você sabe que vai para funeral e tende a rir nervosamente, você pode mentalmente ensaiar antes. Visualize-se na situação. Imagine o desconforto surgindo. E mentalmente pratique sua resposta regulada. Reconhecer, respirar, redirecionar tensão fisicamente. Essa preparação cria caminho neural alternativo que fica mais acessível quando situação real acontece. Quarta estratégia é afastamento temporário quando possível. Se você sente que vai perder controle, saia discretamente do ambiente por alguns minutos. Vá ao banheiro. Saia para tomar ar. Não é fraqueza, é gerenciamento inteligente de resposta que você sabe que tem dificuldade de controlar. E quinta estratégia, talvez a mais importante para longo prazo: trabalhe as causas subjacentes com o terapeuta. Se seu riso inapropriado vem de defesa psicológica, você precisa processar traumas que tornaram vulnerabilidade insegura. Se vem de ansiedade social extrema, você precisa trabalhar regulação de ansiedade. Riso inapropriado é sintoma. Tratar causa muda padrão fundamentalmente. Comenta estratégia se você vai começar a aplicar essas técnicas. Agora vamos falar de algo crucial. Como explicar isso para outras pessoas quando elas se ofendem com seu riso inapropriado? Porque a realidade é que nem todo mundo vai entender. E algumas vezes, seu riso nervoso vai magoar alguém ou criar problema social real. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram comunicação sobre comportamentos socialmente incompreendidos e descobriram que honestidade direta combinada com demonstração genuína de empatia é a estratégia mais eficaz. Então, se você riu em momento inapropriado e alguém se ofendeu justificadamente, aqui está como abordar. Primeiro,
Valide completamente o sentimento da pessoa. Não comece se defendendo. Comece com: eu entendo completamente porque meu riso foi ofensivo. Se eu estivesse no seu lugar, eu também ficaria magoado. Segundo, assuma responsabilidade sem excessivas desculpas. Diga: eu tenho resposta nervosa, onde eu rio em situações de alta tensão mesmo quando não acho engraçado. Não é desculpa para ter acontecido, e eu entendo que impactou você negativamente. Terceiro, demonstre que você genuinamente se importa com a situação que causou seu riso nervoso. Mostre, através de palavras ou ações, que você está levando a situação a sério. E quarto, se for relacionamento importante, considere explicar mais profundamente seu padrão. Algumas pessoas vão conseguir entender quando você explica mecanismo neurológico. Sua responsabilidade é ser honesto, assumir impacto do seu comportamento e fazer esforço genuíno para gerenciar melhor no futuro. Comenta: explicar se você já precisou explicar para alguém por que você riu em momento sério. Então, vamos recapitular essa jornada pela psicologia de quem ri em momentos sérios. Você descobriu 5 tipos principais de riso inapropriado: riso nervoso de descarga de tensão, riso social de preenchimento de ambiguidade, riso defensivo de proteção emocional, riso neurológico de causas médicas e riso de percepção de absurdo. Você entendeu que rir em momentos sérios não significa insensibilidade. Geralmente é resposta neurológica ou psicológica automática à sobrecarga emocional, desconforto social ou necessidade de defesa. Você aprendeu estratégias práticas para gerenciar impulso, reconhecer sem julgar, redirecionar tensão fisicamente, preparar-se mentalmente, afastar-se temporariamente e trabalhar causas em terapia. E você descobriu como comunicar sobre isso quando ofende alguém. Mas aqui está a lição mais importante. Se você é pessoa que ri em momentos sérios, você carrega vergonha desnecessária sobre algo que provavelmente é completamente involuntário. Seu corpo está tentando te ajudar a regular emoções intensas. Seu cérebro está tentando te proteger de sobrecarga. Nada disso te faz má pessoa. Te faz humano com sistema nervoso que responde de forma específica a estresse. Sim, você precisa desenvolver estratégias para minimizar impacto social negativo. Sim, você precisa assumir responsabilidade quando seu riso magoa alguém. Mas você não precisa carregar vergonha profunda. Você precisa ter compaixão por si mesmo, entender seu próprio funcionamento e desenvolver ferramentas para navegar situações desafiadoras. Agora eu quero saber de você. Você ri em momentos sérios? Com qual dos 5 tipos você mais se identificou? Comenta: tensão, social, defesa, neurológico ou absurdo. Você já passou por situação muito constrangedora por rir quando não devia? Conta como foi. Qual estratégia você vai tentar aplicar primeiro? Comenta estratégia. Marca aquele amigo que ri nas horas mais erradas possíveis e vive se sentindo culpado por isso. Se você chegou até aqui, você faz parte do nosso grupo de pessoas que buscam entender profundamente comportamentos humanos que são comuns, mas raramente explicados. Deixa aquele like se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre você mesmo. Compartilha com quem você sabe que precisa ouvir que rir em momentos sérios não te faz pessoa ruim. E ativa o sininho porque no próximo vídeo vamos falar sobre a psicologia das pessoas que não conseguem receber elogios. Aqui no Curiosidade sobre Saúde, a gente explora a psicologia de comportamentos que todo mundo experiencia, mas poucos realmente entendem. Até o próximo vídeo. E lembra, seu corpo responde de formas que você nem sempre controla. E isso não define quem você é.